Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje é dia aqui no canal de vídeo de saga completa. E vamos contar aqui a história completa do primeiro volume aí do grupo Authority. A HQ foi publicada em 1999 e pertence ao universo Wildstorm, antes da fusão dele com o universo DC no Flashpoint. O grupo Authority é um sucessor espiritual da Stormwatch, que era uma espécie de Liga da Justiça desse universo, na qual a maioria dos membros morreu. E essa HQ então ficou marcada por ter grandes cenas de ação e uma violência exagerada, dificilmente vista em outros quadrinhos que estavam sendo lançados naquela época. Então, sem perder mais tempo, bora começar esse resumão. Capítulo 1, O Círculo. Em Moscou, tudo parece em paz, mas é quando do nada a cidade é atacada por esses seres superpoderosos, com o símbolo de um círculo no peito. Parte da cidade russa é completamente devastada, e milhões morrem, o que deixa o mundo em alerta, pois ninguém sabe a identidade desses seres. Em Nova York, vemos o casal Christine e Jackson, ex-membros da Stormwatch, e que trabalham para as Nações Unidas. Eles estão tentando entender o que aconteceu lá em Moscou. A Christine reclama que a ONU não vai financiar mais uma Stormwatch. Isso quase sem dúvida está fora de cogitação. O Jackson não está conformado com isso, já que só lhe resta torcer para que algo assim não aconteça nos Estados Unidos. É nesse momento que abre um portal na sala deles e aparece a Jane Sparks. Ela é uma super-heroína com mais de 80 anos de vida e que não envelhece. A Jane garante que isso não vai acontecer novamente sob a sua vigilância. Ela foi recrutada pela Authority, ou Autoridade, após incidentes no passado envolvendo outros heróis. Ela quer as informações da ONU para começar a agir, pois chegou a hora da Authority proteger o mundo. Longe dali, na ilha Gamorra, somos apresentados a Kaizen, o lorde do país que é conhecido como a Fábrica do Terror. O símbolo da sua nação é esse círculo com 3 esferas em homenagem à sua família, que o próprio Kaizen matou. E é ele o responsável pelos ataques em Moscou. Ele pretende marcar o mundo com o símbolo da sua nação. Agora, o Kaizen é um vilão conhecido do universo da Wildstorm. Ele já havia enfrentado a Stormwatch anteriormente, e pretende retalhar o mundo. Aqueles seres poderosos com círculo no peito são soldados desse vilão, e eles estão obstinados na causa do seu chefe. Na sala de conexão da balsa, a Jenny informa que conseguiu as informações que precisavam. Aqui somos introduzidos a 2 personagens, a Swift, que possui asas e lembra a Mulher Gavião, e Jack, rei das cidades, que tem o poder de conversar com prédios. O Jack recebe a missão de conferir Moscou, e usando o teletransportador da balsa, ele chega imediatamente até o local que está um caos. Ele toca num dos prédios e começa a entender o que aconteceu na cidade. Na balsa, a Jenny conversa com a maquinista, que é essa mulher que se fundiu a um computador. Ela é responsável e expert na área de tecnologia do grupo. Por isso, a Jenny entrega as informações que conseguiu na ONU para a maquinista verificar padrões. Uma outra informação importante aqui desse universo é que ela não é a primeira maquinista que tem esse título. No topo da balsa, o casal Apollo e Meia-Noite estão discutindo sobre o que vão fazer sobre a situação de Moscou. O Meia-Noite entende que isso é muito grande e vai expor o time, mas o Apollo acredita que eles não têm escolha. Enquanto eles discutem, a Jenny explica como funciona a balsa, que é uma espécie de arca capaz de viajar entre o reino devacânico. É então que o grupo recebe uma sinalização pela balsa. A cidade de Londres está sendo atacada. É o círculo novamente, só que dessa vez a autoridade está pronta para proteger a cidade. Apollo, Meia-Noite, o Doutor, a maquinista e entre outros se teletransportam até a cidade e enfrentam os soldados de Kaizen. E é agora que a gente pode ver como que o grupo da Authority opera. Eles podem se comunicar telepaticamente entre eles. Os heróis não têm um limite de não matar, se for necessário. Eles matam mesmo e podem destruir parte da cidade caso seja necessário. O grupo de soldados do Círculo é incapaz de deter a autoridade, e eles usam as suas roupas para se teletransportarem de volta à base de Kaizen, que fica bastante decepcionado pela sua equipe. Só um detalhe que durante essa luta, um dos soldados do Círculo ele tem a sua roupa ali de teletransporte rasgada pelo Apollo. E isso faz com que ele não possa voltar lá para sua base e usar o teletransporte. Por causa disso, o soldado tenta voltar para a ilha Gamorra voando, o que permite que a autoridade o persiga e chegue até a fonte do problema. Só que quando eles chegam lá, descobrem que a ilha está protegida por um grande campo de força. O Apollo iria atingir essa barreira,
mas acaba sendo impedido pelo doutor usando seus poderes mágicos. E aqui também é algo importante para se falar a respeito desse doutor. Ele é uma espécie aí de avatar, já que sempre que ele acaba morrendo, ele acaba ressuscitando no corpo de outra pessoa com as memórias das vidas passadas. Sem ter o que fazer, o grupo retorna para a balsa. É aqui que é confirmado que a Jenny Sparks é a líder do grupo e responsável pela parte tática da equipe. Ela está obstinada em salvar o mundo. Mais tarde, a maquinista descobre que existe um padrão pelos ataques do Círculo, que é justamente baseado na logo do clã Gamorra. O terceiro ataque vai ser em Los Angeles. E com isso, a Jenny elabora um plano. Para furar a barreira que protege Gamorra, eles vão utilizar a balsa como teletransporte para dentro dela. Quem se habilita para essa missão secreta é o Meia-Noite. O restante do grupo fica em prontidão para um ataque em Los Angeles, o que não demora muito para acontecer. E aqui a gente chega no último capítulo dessa primeira saga aí envolvendo o Círculo. Milhares de soldados do Círculo atacam Los Angeles, mas é então que o Doutor utiliza o seu verdadeiro poder. Ao entrar em contato com seus antepassados, ele habilita o que só pode ser descrito como um estado avatar, e aniquila instantaneamente metade dos soldados. Ele manda então bem aqui, mas acaba ficando inconsciente com tamanho esforço. O restante fica a cargo do Apollo e os outros, com algumas cenas de ação bem brutais. Em Gamorra, o Meia-Noite avança na torre principal para desativar o escudo protetor. Ele encontra uma câmera de bioreator responsável em criar clones soldados. Mas antes que pudesse desativá-la, o Kaizen aparece e explica exatamente como funciona. Ao perceber que não tem chances contra esse exército, o Meia-Noite tem uma ideia. Ele chama a Porta para se teletransportar de volta à balsa. E assim ele assume o controle da nave para colidir diretamente com a ilha de Gamorra. É claro que pessoas inocentes vão morrer no caminho, mas o Meia-Noite não tá nem aí. Ele simplesmente usa a nave e bate ela diretamente na torre que o Kaizen tá, matando milhares e também destruindo o bioreator dos clones. A autoridade em Los Angeles fica um pouco dividida, que eles conseguiram salvar o mundo ao custo de milhões de vidas, mas mesmo assim eles acham que salvaram todo mundo. Além disso, a Jenny conta isso como uma vitória, pois agora a ONU poderá explorar os vestígios de Gamorra e usar elas como sua própria tecnologia. Aí a gente pode ver, né, que para Jenny, tudo bem a ONU utilizar essa tecnologia aí que ela não queria que outros usassem. Mas aí para os Estados Unidos está de boa, porque aqui ela acha então que tem um objetivo nobre por trás disso. Ela entende que o mundo está mais seguro e tudo isso graças à autoridade. Terminando aqui a primeira saga do volume 1. Capítulo 2, Naves Dimensionais. Estamos em Sliding Albion. Duas pessoas conversam sobre precisarem de uma guerra. Eles fazem parte da realeza de Albion. Esse aqui de vermelho é Windsor, o rei local. E é então que o Windsor começa a escutar uma voz. Imediatamente, ele teme pela sua vida e começa, inclusive, a matar os convidados da sua corte. O medo do Windsor é justificável, que quem está falando com ele por telepatia é Regis, um alienígena overlord e responsável por todo esse reino. Imediatamente, ao aparecer, ele mata impiedosamente Windsor, dizendo que ele foi ingrato pelo presente que lhe foi oferecido. Ele fala que é para os seus homens se prepararem para a guerra. E essa Sliding Albion é, na verdade, uma terra paralela à terra principal, fazendo parte aí de um multiverso. É como se fosse uma Terra 2 da DC. Cortamos para a autoridade com a balsa, viajando entre as dimensões do reino decânico. E sim, a balsa está intacta aqui, apesar de ter sido usada como arma pelo Meia-Noite na edição anterior. O grupo conversa com a maquinista e ela conta um pouco que sente falta do seu lado humano, mas que apesar de tudo, ela precisa fazer o que ela faz, já que alguém tem que fazer, né? Cortamos para Los Angeles e a cidade está em reconstrução após o ataque do Círculo. É quando uma rachadura surge no ar e um exército começa a atacar a cidade. E é o exército daquele vilão, o Regis. Quando ele falou antes, né, que ele precisava de uma guerra, ele estava se referindo então a uma guerra contra uma outra terra, a nossa no caso, né? Imediatamente o exército dos Estados Unidos revida, mas eles são obliterados e eles clamam pela ajuda da autoridade. A Jenny responde o chamado e começa a organizar um ataque. Os heróis tentam entender de onde que vieram essas naves. Ao chegar na cidade, a Jenny imediatamente entende que são naves de Sliding Albion, ou Albion paralela. Ela acha que eles deveriam estar mortos. De qualquer jeito, é o Apollo que toma conta da frente de ataque, e a autoridade protege Los Angeles.
E é aqui nesse momento então da história que a gente tem um flashback da Jenny. E podemos ver a sua história então de origem. Como sabemos, a Jenny não envelhece, e ela tem muito mais que 80 anos, e ela parou de crescer aos 20. Em 1953, ela se envolveu com um grupo especial britânico. Esse grupo participa de operações clandestinas, e Londres havia sido invadida por Sliding Albion. Claro que tudo isso foi considerado informação sigilosa e ninguém na Terra ficou sabendo. E agora a Jenny está presenciando a mesma coisa em 1999. Uma grande nave de Albion acaba caindo no meio da cidade. O Meia-Noite e Jack invadem ela e começam a interrogar os tripulantes da nave. Essa frota de Albion é inútil contra a força da autoridade, e assim eles decidem recuar para sua terra. A Jenny ainda dá uma última ameaçada, e assim Albion foge mais rápido do que quando eles vieram para Los Angeles. Contudo, isso foi apenas então um ataque de reconhecimento. O verdadeiro poder ali de Albion ainda está por vir. Na balsa, a Jenny explica que esse foi um ataque de uma outra terra. Na verdade, uma Inglaterra paralela que está atacando. A Jenny conta que essa terra paralela teve um contato com alienígenas e que foi de conhecimento público. Ou seja, aí é o contrário do que aconteceu na terra deles, da terra da autoridade. Porque sim, existem alienígenas ali na terra da autoridade, mas todo esse contato aí, todo esse detalhe está tudo em segredo, nada foi divulgado. Mas na terra paralela, não. Os alienígenas vivem junto com os humanos desde o século XV. O que gerou uma mistura de raça entre humanos e alienígenas. O que isso gerou foi uma Inglaterra paralela imperialista que estagnou e, por isso, ela precisa de guerra para continuar expandindo. Eles descobriram como atravessar a barreira interdimensional entre as terras e invadiram a Terra da Autoridade nos anos 20. E até houve, então, um intercâmbio de cultura e tecnologias entre as duas terras. Mas aí, no nosso ano ali de 1953, na outra terra ali, naquela Terra 2, estava rolando uma guerra mundial naquela terra. Foi aí que a Jenny pensou que eles tinham morrido na sua terra e nunca mais foram vistos. E agora ela quer descobrir o que aconteceu com o Albion para eles voltarem. Usando seus contatos, ela pede então ajuda ao Comando Espacial Britânico, pois um humano paralelo é prisioneiro lá desde os anos 50. E ao chegar então nessa base secreta, eles encontram o prisioneiro paralelo de Albion, que possui essa pele azul. Ele também foi o marido da Jenny no passado. E aqui a gente chega então na parte final desse segundo arco aqui da autoridade. Regis conversa com Yngwie na Terra Paralela. Ele revela que grande parte da Terra está morrendo. A população de azuis está diminuindo a níveis alarmantes. O mundo dele está em guerra por terras ainda não envenenadas. Yngwie faz um relatório do ataque a Los Angeles e informa que a Terra possui uma grande tecnologia e se desenvolveu mais do que eles. Contudo, no campo de armas e de guerra, as coisas são ao contrário. Porém, ele também informa que a autoridade ela possui então acesso à tecnologia da porta, que é aquele transporte, né, que a nave da autoridade, a balsa, ela usa. Isso choca o Regis, mas também uma oportunidade. Eles então traçam um plano para localizar a frequência deles e atacá-los de surpresa. De volta à Terra, a Jenny e os demais conversam com o prisioneiro. É revelado que o casamento dela foi apenas um casamento de fachada, por uma questão de diplomacia. O alienígena diz que isso só pode ser coisa do Regis, mas a Jenny diz que ela o matou em 1925, mas o mesmo diz que ela está errada. O Regis sobreviveu. Na Terra Alternativa, o Regis assumiu o poder de Albion com a promessa de expandir os azuis e dar um novo lar. Os seus métodos eram cruéis para aumentar a população dos azuis. E aí realmente faz sentido eles quererem ir atrás de outras terras, porque a deles ali, a Terra 2, estava completamente exaurida. Agora que a Jenny sabe o que está enfrentando, ela pode se preparar melhor. Antes disso, seu ex-marido tenta atacá-la, mas sem sucesso. É nesse momento que acontece um outro ataque de Albion no norte da Europa. Contudo, ao mesmo tempo que surge esse ataque, Albion também ataca a balsa, com os heróis dentro dela e despreparados. Uma luta frenética começa. O Apollo tenta detê-los, mas ele estava fraco, com pouca energia, e assim acaba desmaiando. O restante da equipe, quando chega à balsa, também é atacada, mas a maquinista consegue facilmente matá-los. Apesar do ataque surpresa, a autoridade consegue deter os soldados de Albion. Mas na verdade mesmo é que todos esses ataques aí foram uma distração. Com o Apollo ferido, a Jenny opta em dividir a equipe. Uma para cuidar do Apollo e recuperar os seus poderes, e a outra fica na nave, com o objetivo de usá-la como arma. A ideia para curar o Apollo é jogá-lo no meio do céu, o mais perto possível do Sol, para ele recuperar os seus poderes. É algo perigoso, já que o Apollo não está com os poderes. O Meia-Noite é completamente contra, pois ele pode morrer, mas mesmo assim,
o Apollo aceita fazê-lo. Enquanto isso, a Jenny leva a balsa diretamente pela porta, e assim transporta a nave para a Terra paralela. É também um movimento bem arriscado, pois pode danificar bastante a nave ali da autoridade. Mas com a ajuda do doutor, ele usa sua magia para recompor a nave enquanto faz a viagem. E assim, eles conseguem chegar à Terra paralela. E a Jenny usa seus poderes elétricos para destruir o palácio do Império de Albion. O Regis estava lá dentro e fica em chamas, mas ele sobrevive. Na Terra principal, é o Apollo responsável por acabar por todas as naves inimigas de Albion. E ele consegue fazer isso bem. Afinal, então, o plano de recuperação no Sol dele funcionou. E agora a gente vai aqui para a batalha final ali, que é contra o tal do Regis. O Jack e o Meia-Noite usam o transporte até o chão. E assim, começa uma luta com o Regis. E aqui temos uma luta super violenta. Ele quase mata o Meia-Noite, mas é então que o Jack se infiltra debaixo do chão e com a sua força absoluta rasga o Regis ao meio. Pois é, um pouco anticlimática essa batalha. Foi muito, mas muito fácil. E assim, não tem reviravolta não, o Regis morreu mesmo. E assim a autoridade consegue até com uma certa facilidade deter a invasão da Terra paralela. O Doutor ainda utiliza os seus poderes mais uma vez para acabar de vez com essa Terra, provocando uma espécie de tsunami na Itália, matando quem estiver vivo ali. Isso porque é ali que viviam os Tálidos Azuis. A Jenny então usa uma frequência para conversar com toda a população dessa terra. E ela diz que se for preciso, ela diz que vai matar quantos for necessário. E que todos eles precisam se comportar. E novamente aqui no final de arco, a autoridade tomando as rédeas aqui do poder e exercendo a sua justiça como ela quiser. E tudo sob o pretexto então de salvar a terra deles. E eles estão convencidos que salvaram então aquela terra paralela. E a saga termina então com eles voltando então agora para a terra deles. Terminando essa segunda saga aqui das naves. Capítulo 3, Escuridão Exterior. E aqui nesse momento então da revista da autoridade, a gente chega na última saga envolvendo o roteirista Warren Wellens, que tinha escrito nessa HQ da autoridade desde a edição número 1. Estamos no dia 29 de dezembro de 1999. O mundo se prepara para a chegada dos anos 2000, um futuro promissor com muitas possibilidades. Contudo, o doutor, conversando com seus outros eus do passado, diz que tem algo errado, algo ruim vindo. E ele tem razão, no meio do espaço alguma coisa destrói um satélite, e quando chega na Terra, destrói parte de uma estação espacial e mata um astronauta. E não é apenas um, mas sim vários alienígenas que começam a invadir a Terra. A maquinista sente que aconteceu alguma coisa do outro lado da Terra. E assim, ela e o Jack se teletransportam para a balsa para verificar isso. A verdade é que eles nem precisavam verificar nada, porque na Lua, alguma coisa está acontecendo. Tentáculos brotam do chão lunar que é possível ver até da Terra. E aqui a história então corta para o doutor que está lá conversando com as suas vidas passadas. Eles revelam que existe um mal desconhecido e que está intimamente ligado à Terra, pois essa Terra havia sido habitada por outros seres no passado, e a humanidade herdou ela. E os seres que estão invadindo a Terra nesse momento são os donos originais. O doutor avisa os demais membros da autoridade e alerta que essa invasão é maior do que tudo que eles já viram antes. E a história realmente não enrola muito porque a invasão logo já começa na Terra. E eles invadem Tóquio. Apollo e Meia-Noite estão ali para impedir. Imediatamente o Apollo percebe que os alienígenas chegam na Terra e já começam a destruir um a um. Contudo, eles são muitos e uma pessoa sozinha não tem como evitar essa invasão. Milhares de pessoas imediatamente tentam fugir, mas sem sucesso e acabam morrendo pelos tentáculos alienígenas. O Meia-Noite pede para eles isolarem o Japão. Enquanto isso, a autoridade recebe informações sobre algo na África. Eles se teletransportam para lá e se deparam com algo grotesco. É uma espécie de terraformação no planeta que está removendo o oxigênio do local, impedindo que as pessoas possam respirar. A maquinista expulsa a Swift e a Jenny dali. Ela é a única que pode sobreviver àquele ambiente e impedir a terraformação. Na verdade a HQ chama isso de Monster Terraformação, mas é basicamente a mesma coisa que só terraformação. Ela encontra a fonte do problema e tenta destruir usando uma arma. Na balsa, a Jenny recebe informações que alguns desses aliens vieram da Lua. Assim eles pedem para o Apollo ir até lá para esterilizar a Lua e matar os seres que estão por lá. Já o doutor conversa com ele mesmo para entender quem são esses alienígenas. E de fato foram eles os criadores da Terra.
Bem, eles não chegaram a criar a vida, mas criaram um ambiente que, depois de ser atingido por um outro planeta, permitiu a criação da vida. É por isso que agora eles estão terraformando a África para voltar do jeito original. Os outros doutores chamam essa criatura de Deus, e que, como Deus encontrou a Terra como um inferno, vai fazer com que ela volte a ser como era antes. Na Lua, o Apollo consegue facilmente esterilizar o local, usando a sua visão de calor, e assim ele retorna para a Terra. A maquinista também consegue resolver o problema na África, mas quando os heróis pensam que tinham salvado o planeta, algo estranho em formato de triângulo surge no céu. E esse triângulo não é apenas só uma nave, é um ser vivo. A Jenny tenta elaborar um plano. Por enquanto, ela pede para a maquinista ir até o espaço junto com Apollo, para verificar esse triângulo. Ao chegarem lá, eles se deparam com uma pirâmide formada inteiramente pelos alienígenas. O doutor explica que o que eles tinham enfrentado antes era uma espécie de arautos desse ser em formato de pirâmide, que novamente o doutor chama de Deus, ou mais próximo de Deus que esse universo já viu. Aí, ao receber essas informações, novamente a Jenny confirma ali que vai ter um plano. Ela informa a todos na Terra que a autoridade usará a balsa para perseguir a pirâmide de Deus, e que por um tempo a Terra ficará desprotegida. Bem, esse é o plano. O problema é a balsa. A nave também possui consciência própria, e os heróis precisam convencê-la de que fazer isso é melhor para a Terra. Usando os poderes do Doutor, a maquinista literalmente entra dentro da nave e se junta a ela. Guiando a nave como se fosse um veículo, eles tiram a balsa de órbita e começam a perseguição da pirâmide. Ao conversar com o doutor, fica claro que a Jenny escondeu parte do seu plano aos demais membros da autoridade, mas ela pede para não contar isso a ninguém. E assim, os heróis chegam até a pirâmide e conseguem entrar com a balsa. E no entendimento da Jenny, essa pirâmide aí, que é um ser vivo, ela enxerga os seres humanos como formigas. Então é isso que ela quer explorar. Ser uma pequena formiga que se infiltra no coração da pirâmide e assim matá-la por dentro. E dentro da pirâmide é tão grande que a balsa passa por dentro. O Meia-Noite faz uma alusão da nave como se fosse uma bactéria e a pirâmide um ser vivo. Ele teme que existam mecanismos de defesa e espera pelo melhor. É nesse momento que a maquinista chama a Jenny até uma sala no interior da balsa. Ela apresenta essa esfera, que é para ser o próprio universo contido na nave. Essa é a fonte de energia da balsa. Mas ainda assim a autoridade ela não sabe bem como utilizar essa energia aí da balsa. Usar essa energia no favor deles. É nesse momento que eles são atacados pelos anticorpos de Deus. A autoridade precisa fugir e enrolar até encontrar a posição certa do cérebro dessa entidade. É aqui que eles começam a fugir dos anticorpos em direção ao norte. O Apollo oferece apoio aéreo, fora da nave, destruindo alguns desses seres. Isso dá tempo suficiente para eles fugirem e chegarem no centro da pirâmide. Enquanto eles se aproximam, a balsa vai sendo severamente danificada. Por sorte, ninguém morre durante a viagem, e agora eles finalmente chegam até o cérebro. A Jenny mete um discurso dizendo que é a salvadora da Terra enquanto conversa com a pirâmide de Deus. Ela termina dizendo que o mundo é dela e realiza um super choque aqui diretamente no cérebro. Ela quase desmaia com tamanha descarga elétrica, mas o plano dela funcionou. A criatura morreu instantaneamente. E aqui também que vem um ponto interessante da história envolvendo a Jenny. Ela estava preocupada com a virada de 1999 para o ano 2000, porque é quando ela iria morrer. Como um ser de energia do século XX, ela não poderia passar para o século seguinte. A Swift chega a dizer que o século só termina mesmo na virada de 2000 para 2001, mas a Jenny culpa a humanidade por isso. E assim, ela de fato morre nos braços do Jack, exatamente à meia-noite. E longe dali, na Terra, exatamente no momento que a Jenny morria, nascia uma criança em Londres, terminando assim a terceira saga. Capítulo 4, Natividade. E aqui então começa o arco agora escrito pelo Mark Millar, que vai durar até o final aí de 29 edições. O estilo do quadrinho vai mudar bastante, fica ainda mais violento. Lembrando, né, que esse roteirista é autor de algumas HQs clássicas, entre elas, né, o Superman Entre a Força e o Martelo. E também Guerra Civil na Marvel. A HQ começa perguntando, né, por que os super-heróis nunca vão atrás de fato dos verdadeiros vilões. E com isso temos algumas páginas insanas da autoridade matando geral aqui num governo ditatorial. A única pessoa que eles deixam viva é o ditador responsável pelo governo. Para eles, a autoridade tem um destino diferente. Eles levam o ditador até no meio da população que sofria com esse regime. O homem apela pela sua vida,
dizendo que matá-lo não vai mudar nada. Mas o Apollo o ignora e solta ele no meio da população, que acaba se vingando finalmente aqui desse tal ditador. A gente vê aqui que a morte da Jenny provocou bastante mudanças no grupo. Agora estão agindo realmente de uma forma bem mais política, onde eles entendem agora que às vezes eles precisam fazer essas intervenções. A maquinista diz que nunca se sentiu tão bem e tão super-heroína fazendo isso. Ao toparem atitudes políticas, eles meio que viraram ainda mais celebridades. Programas discutem o poder da autoridade no mundo. Alguns temem que um dia eles vão dominar o mundo, mas a autoridade garante que faz isso pela humanidade. A equipe lida com essa nova fama, e com isso recebemos uma informação aqui do doutor de que a Jenny pode estar viva. Ele acredita que a Jenny ressuscitou em outro corpo e se tornou um espírito agora do século 21. O doutor está procurando por ela e teme que algum inimigo a encontre primeiro. E agora que a autoridade então agora tem essa fama, né? Eles também precisam lidar com as consequências políticas dos atos deles, né? Como, por exemplo, os Estados Unidos não gostaram nem um pouco das ações que eles fizeram na Ásia. A autoridade não representa nenhum país e nunca vai. A verdade é que os Estados Unidos estão escondendo algo. Eles temem a autoridade e buscam controlá-la. Assim, numa base secreta dos Estados Unidos, uma pessoa busca pelo novo corpo da Jenny, e ele consegue identificar a sua localização. Assim, essa pessoa misteriosa envia um esquadrão dos Estados Unidos para pegar a nova Jenny bebê. E sim, o esquadrão que ele vê aqui é uma paródia dos Vingadores. Olha aqui, por exemplo, o Homem de Ferro e a Vespa. Contudo, esses Vingadores aí de quinta categoria, eles não conseguem encontrar a criança lá. Isso porque o doutor a encontrou antes e começou já a fuga. O doutor é desligado da rede de comunicação com a balsa e temporariamente fica offline do teletransporte, o que força ele a enfrentar os Vingadores. Eles ameaçam o doutor a entregar a criança, na qual ele recusa, o que força uma luta entre eles. Os Vingadores fakes não têm chance. O primeiro a morrer é o Homem-Formiga, que recebe um ataque direto vindo da bebê Jenny. Você vê aquele perdendo as pernas. Isso tudo acaba chamando a atenção da autoridade, que chega até o local onde eles estão para proteger o doutor. E eles chegam com tudo, derrotando vários Vingadores falsos, inclusive matando alguns, como esse Hulk. Mas nem todos. O Apollo, por exemplo, apanha do Capitão América e desse Thor. E o doutor acaba perdendo aqui a Jenny para esse Visão fake. Enquanto toda essa brigaria aí tá acontecendo, nós descobrimos quem está por trás aí desse ataque à equipe. É o Dr. Kristen. Ele pretende usar a criança para moldar o século 21 conforme o desejo dos Estados Unidos. Com a criança na base secreta do doutor, ele agora pretende fazer experiências para manipular o espírito do século. Com isso, a autoridade acaba tendo que recuar e voltar para a balsa. A repercussão dessa batalha em Singapura é a pior possível. Milhares de civis mortos e todo mundo culpando a autoridade. Por causa disso, Jack faz um comunicado para todo mundo explicando a situação. Ao final, ele ainda ameaça revelar a agenda de políticos corruptos dos Estados Unidos, caso alguém não revele onde está a Jenny. E a ameaça do Jack funciona. A Christine, que trabalha na ONU, revela a localização dessa base secreta. E ela ainda revela que essa organização aí que sequestrou a Jenny é tipo uma organização super ultra mega blaster secreta. Com o endereço da base, a autoridade invade o local imediatamente. A maquinista e o doutor conseguem as informações que eles precisavam, mas eles não encontram ninguém. A maquinista então usa seus poderes para criar uma espécie de colmeia mental e explicar o que ela encontrou. E aqui é revelado que o Dr. Kristen era o chefe de uma divisão para a criação de super-heróis nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Vários heróis foram secretamente criados com o objetivo de proteger cada cidadão norte-americano. Mas com o fim lá da Guerra Fria, esse projeto aí do Dr. Kristen, ele foi descontinuado. O vilão tinha um plano para proteger os Estados Unidos com esses super-heróis, mas o presidente Bush não aceitou por considerá-lo louco. E assim, ele desapareceu quando o Muro de Berlim caiu, juntamente com os super-heróis que ele criou. Agora ele volta à tona, porque com os poderes da bebê Jenny, ele pode moldar o século para voltar ao topo. A autoridade tem um plano que é de trazer a equipe do Dr. Kristen à tona. Isso realmente funciona, mas dessa vez não temos os Vingadores, e sim os X-Men fake. Só que não são apenas eles. O Dr. Kristen, ele viu uma equipe de heróis para cada capital do mundo. O Meia-Noite diz que ele vai cuidar dos mutantes falsos. Em Paris, o Jack cuida de uma outra equipe.
Em Moscou, o doutor também derrota a todos. E na China, a maquinista cuida da equipe que parece aqui inspirada no Quarteto Fantástico. Em Washington, o Apollo busca uma revanche contra os Vingadores Fake. Ele facilmente oblitera todos, menos o Capitão América. Esse daí, ele apenas imobiliza e deixa que o Meia-Noite o mate com essa brocadeira aqui gigante. O Dr. Kristen se mostra muito frustrado com tudo isso, já que ele queria ter tomado o poder no mundo rapidamente com seus soldados heróis. Enquanto isso, a Swift está procurando o esconderijo secreto do vilão em Nova York, e ela consegue se infiltrar na base. O vilão não admite a derrota. Ele diz que pode continuar lutando por muitos e muitos anos com seus soldados. E a Swift concorda, mas argumenta que isso não adiantaria em nada. O fato é que o plano de dominação mundial dele falhou. O Dr. Kristen diz que o capitalismo falhou. É preciso reinventar a moda, e que não vai ser possível fazer isso com o Bush e com Pokémon. Sim, ele cita mesmo Pokémon aqui junto com o presidente dos Estados Unidos. O cara tá doido mesmo. Mas é então que a Swift surpreende geral. Ela pede por Dr. Kristen se juntar à autoridade. No entendimento dela, vai ser melhor eles se juntarem com um gênio e saber o que ele tá fazendo do que deixar ele por aí com algum plano do mal. O Kristen acha isso insano, mas percebe que é a única forma dele sair vivo, e acaba topando. A Jenny é resgatada e a autoridade salva o mundo novamente. Na balsa, o Meia-Noite até recebe uma carta do Homem de Ferro Fake, que ele decidiu não matar lá durante aquele ataque em Singapura, dizendo que agora ele está feliz e que encontrou o amor. Capítulo 5, Terra e Inferno. Em Roma, enquanto o Papa realiza uma missa, eventos bizarros começam a acontecer, e furacões tomam conta da cidade e de toda a Itália. Alguns dizem que isso é obra de Deus. O problema chega na autoridade, através de Christine, a maquinista enviada para tentar acalmar a situação. É nesse momento que descobrimos que o doutor saiu temporariamente da equipe, após casar com uma estrela do rock. Ele está desaparecido desde a semana passada. Na Chechênia, a autoridade conseguiu intervir novamente e evitar um conflito territorial. Depois, o Jack, que está morando em Los Angeles, discute com Meia-Noite sobre a situação do doutor. Afinal, ele desapareceu por muitos dias já. Assim, eles vão até Sydney, local do seu último paradeiro, e o encontram em situação de overdose totalmente inconsciente. Contudo, é exatamente nesse momento que eles recebem um alerta geral para comparecer em Nova York, pois um tsunami gigante atingiu a cidade. Primeiro Roma com tufões, e agora Nova York com um tsunami. Algo realmente está acontecendo no planeta. E em Nova York, milhares de pessoas morreram. A autoridade resgatou algumas pessoas com vida e as deixaram ficar temporariamente na balsa. Já em Sydney, o Meia-Noite está realizando uma transfusão de sangue no doutor, para ver se ele consegue se recuperar da overdose. Isso porque o sangue do Meia-Noite possui anticorpos mais potentes. Essa situação do doutor irrita alguns membros da equipe, como a maquinista, que inclusive impõe ou ele sai ou eu saio. E só para piorar esse momento, um outro desastre natural acontece no mundo. E esse desastre fica em São Francisco, com o vulcão ficando ativo. O Apollo vai cuidar das placas tectônicas no interior da Terra para apagar o vulcão. O problema é que enquanto ele está lá em cima, milhões de mosquitos começam a atacar as pessoas na cidade. Todos pensam que existe alguma correlação entre esses ataques. A maquinista consegue deter os insetos, e depois os heróis recebem uma lista de pessoas que poderiam ter feito as alterações climáticas. Assim, o Meia-Noite vai atrás de cada uma delas. E aqui a gente tem um conceito bem interessante, que é dessa prisão que vai parecer que é uma prisão atemporal. Essa é uma prisão de vilões desse universo que é deslocada para o passado, para milhões de anos atrás. Assim, mesmo que algum vilão fuja, ele vai estar no passado. O Meia-Noite vai atrás dessa pessoa, que é um antigo doutor que foi expulso da linha dos doutores. Ele agora está preso nesse local. O Meia-Noite acredita que é ele o responsável, mas o Doutor Renegado rechaça participações nos ataques ao planeta Terra e revela que, possivelmente, o verdadeiro responsável seja o próprio planeta Terra. E, para piorar a situação ainda, a imprensa ela consegue uma imagem lá do doutor, o membro da autoridade, relacionado com drogas. O noticiário diz que ele precisa ser expulso da equipe. Eles, inclusive, chegam a culpar o doutor pelos desastres naturais, pois isso poderia facilmente ser uma consequência da sua overdose. Toda a imprensa e a opinião pública cai em cima da autoridade, culpando as mortes de Nova York. Na prisão, no passado, o Meia-Noite continua torturando o Doutor Renegado, mas sem obter nenhuma informação relevante.
O vilão explica que a Terra está reagindo de forma natural aos últimos eventos globais que ameaçaram a própria vida no planeta. E agora, em 72 horas, o mundo vai reverter os polos norte e sul como uma forma de preservar a sua vida. E tudo isso por causa do próprio Doutor Renegado ter convencido a Terra usando seus poderes. Contudo, é só isso que eles conseguem tirar de informação desse cara. E sim, pelo que vocês puderam ver ali da declaração desse doutor, a Terra é sim uma entidade viva. Em Sydney, o doutor se recupera e foge do hospital apenas para se encontrar com a imprensa na porta do local. Assustado, ele usa o teletransportador para fugir. É nisso que a autoridade viaja para uma Terra alternativa, a 838. Eles querem transferir a população da Terra deles para essa Terra. A autoridade alternativa, juntamente com a presidente dos Estados Unidos, aprova a situação. E assim, 10 milhões de refugiados são levados para essa terra. E eles estão fazendo isso pouco a pouco com diversas terras alternativas. É um êxodo, então, em massa da população da nossa terra migrando para outras terras. Que realmente a autoridade não tinha muita escolha. Essa situação dos polos se tornou uma situação insustentável. E eles decidiram então apelar para sua última arma. Faltando apenas 12 horas para a inversão dos polos magnéticos, o doutor apela para o Doutor Renegado. Acontece que apenas o Doutor Renegado possui poder para impedir a inversão dos polos, mas ele quer algo em troca. Ele quer voltar a pertencer à linha dos doutores e ter os seus poderes restabelecidos por completo. A autoridade decide cooperar, principalmente porque todo o planeta já foi evacuado. Não há muito risco, e assim o doutor entrega os seus poderes ao vilão. Então, no Arizona, eles levam o Doutor Renegado para executar o seu plano. Contudo, antes dele executar esse plano aí para impedir a destruição da Terra, ele quer ter uma diversão. Isso inicia então uma luta dele com a autoridade. A equipe ataca o vilão, mas ele realmente prova estar em outra liga em nível de poderes. Enquanto os heróis atacam, o Doutor Renegado reclama que os jovens de hoje são degenerados e não são modelos a serem seguidos. Nem mesmo a visão de calor do Apollo detém. O Jack tem um plano, mas pede para todos segurarem o Doutor Renegado por um tempo. Afinal, o Doutor da Autoridade pediu para que os heróis o enrolem por 1 hora. É então que a gente corta para o Doutor que está num jardim, e é nesse jardim onde ele se conecta com os outros doutores do passado, né, as outras vidas dele. Eles questionam a escolha do Doutor atual. Afinal, ele teve uma overdose e, para piorar, entregou seus poderes ao Doutor que havia sido banido do grupo. Os doutores dizem que ao entregar os poderes para o vilão, o universo pode ter sido sentenciado. Só que, novamente, o Doutor da Autoridade diz para ficar calmo. Isso faz parte dos planos. Enquanto isso, na batalha, o Jack transporta o vilão para a cidade do México. Isso é estratégico, pois é nessa cidade onde os seus poderes alcançam o seu maior potencial. A Swift chega a dar um golpe mortal, mas o Renegado pode se regenerar. Então, considerando aqui que o Doutor Renegado, nesse local onde ele tá ali, ele tá no máximo dos seus poderes, eu acredito que uma comparação com talvez um Doutor Manhattan não seja tão absurdo. É esse o nível de poder que ele tá agora. O Apollo leva até o Sol, e nem mesmo lá ele tem chance contra o Renegado. Um a um, os heróis vão caindo. Até que o Doutor Renegado se irrita e decide inverter logo os polos magnéticos da Terra. Mas é agora que ele percebe uma coisa. Ele não consegue mais sentir prazer em destruir as coisas. É nisso que aparece o Doutor, e ele explica que o vilão alcançou um nível extraordinário de poder e de sentido. Ele começa a sentir empatia pelas coisas e finalmente percebe os seus atos terríveis. O vilão então pede perdão, mas a autoridade se recusa. E assim, o Apollo, usando sua visão de calor, queima o Doutor Renegado, que vira poeira. E aí, com o vilão morto, né? Aquela ameaça da Terra e da inversão dos polos, ela acaba. O resto da população retorna à Terra e o arco termina com o Doutor e a Maquinista ficando juntos casualmente. Capítulo 6, Nova Ordem Mundial. E aqui chegamos na edição 22 de 29, e o penúltimo e último arco da saga, pois esses dois são juntos. Tudo começa com a frase "nada dura para sempre" e com a imagem da máscara do Meia-Noite rasgada. No Polo Sul, um grupo de pessoas está caminhando em direção ao que parece ser a balsa da autoridade, completamente destruída no chão. Um personagem que não dá para identificar quem é, diz que a autoridade original usava a balsa. E com isso fica o mistério aí do que aconteceu com o grupo aqui nessa saga. A história então corta para uma semana antes, e Jack está dando uma entrevista para um jornalista conhecido. As perguntas mais pertinentes são feitas, como a questão deles interferindo politicamente na ordem mundial,
ou de ter o doutor como membro depois de todos os incidentes dele no passado. Enquanto ele dá a entrevista, descobrimos que o Apollo e o Meia-Noite estão brigados por conta dessa entrevista, já que o Meia-Noite queria falar algumas verdades para a revista Rolling Stone. Só que enquanto eles estão conversando, eles acabam encontrando essa pessoa que tem várias caixas de pizza. E é uma armadilha, obviamente. A mulher diz que não está se sentindo bem, e do nada ela explode, e surge uma criatura que parece um alienígena dentro dela. Essa criatura se chama Seth. Imediatamente, ela ataca impiedosamente o Apollo e o Meia-Noite. O vilão pega o Meia-Noite e quebra o seu pescoço, que aparentemente morre ali. A criatura segue pela balsa e derrota facilmente a Swift e depois a maquinista, usando um som agudo para remover o líquido do metal em seu corpo. É então dito que essa criatura Seth, ela foi mandada pelo grupo político, o G7, que é um grupo que é formado aí pelos 7 países mais ricos do mundo. Eles querem acabar com a autoridade por dentro. O Seth também derrota o Jack, aparentemente o engolindo como se fosse o céu. Depois disso, o Seth vai até o bebê Jenny. Mas quando ele ia fazer alguma coisa, surge o Meia-Noite com a moto da pizza. Sim, ele tá vivo e foge com a Jenny, usando o teletransportador. O Seth se pergunta para onde ele foi. Mas antes que o G7 pudesse responder, o Meia-Noite chega com uma nave voando pelo transportador. Ele está obstinado em matar o Seth com essa nave. E com toda a força ele bate a nave dentro da balsa, causando uma explosão e a forçando a cair então no Polo Sul. E aí a gente volta para aquela cena no presente, onde a gente viu a nave destruída. E vamos descobrir quem que é esse grupo novo. Eles entram na balsa abandonada e se auto-intitulam a Nova Autoridade. E esse grupo é formado por pessoas do G7, ou seja, agora aqueles países mais ricos agora tomam conta da autoridade. E esse novo grupo é formado então por 7 pessoas. E todos os membros tentam lembrar cada um daqueles membros originais da autoridade, mas com pequenas diferenças. Temos o Coronel, que lembra a Jenny e o Manchester Black. Temos o Street, que tem poderes semelhantes ao do Jack, a Rush, que se equipara a Swift, o Teuton, que é a contrapartida do Apollo, o Last Call, que é o equivalente ao Meia-Noite, o Cirurgião, que equivale ao Doutor, e a Máquina, que também lembra muito a Maquinista. Esse é o novo grupo da autoridade. O que acontece agora é que a gente tem uma interrupção do arco desse Nova Ordem Mundial e começa o arco Transferência de Poder. Nessa saga, nós vemos esse novo grupo da autoridade atuando como novos heróis da Terra, sob o comando do G7. A saga começa com a nova autoridade encontrando um grupo de refugiados que estavam dentro da balsa. O Last Call mata um desses refugiados, e com isso fica claro que essa nova autoridade é bastante preconceituosa em suas ações e enviesada politicamente. Usando os poderes do teletransporte, eles criam uma super porta gigante e jogam todos esses refugiados, entre eles mortos e vivos, diretamente no espaço, em outra dimensão. Assim, ninguém na Terra ficaria sabendo. A única pessoa que demonstra um certo remorso nessas ações é o Teuton. Em um programa de televisão que é mega forjado, em formato de documentário, apresenta ao mundo então essa nova autoridade. Os novos membros fingem se importar com os antigos, visto que a autoridade antiga era popular entre as pessoas. Assim, eles querem ganhar a confiança do público com essa estratégia. Em Washington, vemos o governo dos Estados Unidos comemorar que a nova autoridade está sob seu comando. Mas sem eles perceberem, alguma coisa acontece na Casa Branca, e tudo é destruído, restando apenas as pessoas vivas, mas sem comida e sem suas roupas. O presidente dos Estados Unidos fica indignado e pede para chamarem logo a autoridade para resolver esse problema. Uma espécie de padre é levado para a balsa para abençoar a nova equipe da autoridade. Tudo isso é fachada, porque é uma filmagem que é para aparecer na televisão mais tarde. Novamente aqui eles estão tentando passar essa imagem falsa aí para a população, mas na verdade ali todo mundo é muito preconceituoso, de um jeito que até antagoniza lá com os membros originais da autoridade que a gente estava acompanhando. Enfim, a autoridade começa a trabalhar. O que aconteceu em Washington, na verdade, aconteceu em vários países ricos. A situação de Nova York parece uma cidade de guerra. Toda a riqueza material desses países foi roubada. Para conseguir a comida para alimentar a população desses países ricos, a autoridade rouba de países pobres. E em Beverly Hills, Teuton e Last Call estão entregando mantimentos para a população, enquanto eles são atacados por naves alienígenas. Várias pessoas morrem. O Teuton derrota uma dessas naves e tenta ver o que tem dentro delas. Ele confirma que a nave é alienígena, mas quem está dentro dela, na verdade, são humanos e asiáticos. São os mesmos asiáticos que tinham chegado no espaço da edição anterior. Um dos membros da nova autoridade compara que isso se parece muito com a Guerra do Vietnã, mas dessa vez a situação da força militar está ao contrário.
E o coronel admite que agora ferrou, já que obviamente tudo isso é culpa deles. E com isso meio que se inicia uma espécie aí de guerra dos refugiados com esses países ricos. A autoridade tenta detê-los. O Last Call a enfrentar um dos refugiados é teletransportado por um deles para a realidade deles. Com um a menos, a autoridade se reagrupa na balsa. E a máquina explica a todos o que aconteceu. Os refugiados foram soltos numa dimensão chamada Respace. Esse lugar se molda conforme os sonhos. E alguns refugiados que sobreviveram ao espaço moldaram toda uma nova realidade. E agora eles querem se vingar dos governos ricos e da nova autoridade. Podemos ver que eles estão mantendo o Last Call como prisioneiro e mostrando o lar deles, que é uma espécie de santuário perfeito. Na balsa, o coronel está tendo uma crise. Ele fica completamente descontrolado e depois quase em depressão. O coronel realmente não é um líder e não sabe o que ele está fazendo. É aquele padre falso de antes que ressurge e reorganiza suas ideias para um novo plano. E esse plano consiste em atacar lá os refugiados diretamente no espaço. Eles usam a balsa para conseguir se teletransportar para lá. O plano até que seria uma boa ideia, mas é inútil. Aqueles refugiados nessa dimensão se tornaram quase deuses. Com um mero pensamento, eles podem refazer a realidade. E assim, eles desejam que a antiga autoridade ressurja. E dessa forma, eles voltam, inclusive com a Jenny. E ao trazerem de volta a autoridade original, o chefe então dessa realidade garante um pedido para eles para alterar a realidade da terra deles. A Jenny é a primeira a fazer esse pedido e ela pede para não haver mais armas em todo o mundo. E dito e feito, o mundo dela fica sem armas. A autoridade comemora isso, mas é então que o Meia-Noite age estranho, ao não querer ficar com Apollo. A verdade é que aquele não era o Meia-Noite, era o Last Call. O preconceito dele era tão grande que ele conseguiu transpor a barreira da realidade imposta pelo chefe desse lugar. E assim, todos os demais membros da autoridade retornam à sua aparência antiga e recuperam o controle. O Last Call, enfurecido, mata o chefe lá dos refugiados, o que resulta no fim dessa realidade do reespaço. A autoridade retorna para a balsa e pela primeira vez comemora como se fosse uma equipe. Eles salvaram o mundo, ou melhor, eles salvaram os países ricos, né? Já que toda a riqueza anterior foi reestabelecida. O coronel confessa todos os seus crimes para o presidente dos Estados Unidos. E toda a equipe da autoridade é recompensada com uma medalha em Nova York. E assim termina essa saga aí da nova autoridade. Agora a gente volta, né, para a saga anterior que tinha sido interrompida, que é a da nova ordem mundial. E é aqui que a gente vai descobrir o que tinha acontecido então com a autoridade e a equipe original. Que sim, eles estão vivos. E a nova autoridade vai virar a vilã dessa saga. A autoridade do mal é chamada até um país da Ásia para deter alguns heróis. Esses heróis são os soldados do Dr. Kristen, que está querendo se vingar dos Estados Unidos e da nova autoridade por ter o abandonado. A autoridade consegue facilmente detê-los. E com isso, depois eles podem descansar numa grande festa na balsa. Depois de um relato da máquina, ficamos sabendo que a realidade vai receber a visita de várias outras realidades alternativas. Isso é motivo de alerta global, mas o coronel não está preocupado com isso no momento. Ele apenas quer pedir um aumento, e é revelado também que o Apollo está na balsa vivo. E ele está sendo torturado pelo próprio Last Call. Ele acaba revelando que a autoridade original não morreu. Na verdade, todos estão vivos, com exceção do Meia-Noite, que eles acham que morreu mesmo. E aqui ficamos sabendo o que aconteceu com cada um deles. Que eles tiveram então um destino que seria pior possível para cada um. Por exemplo, a Swift, ela é agora uma ativista feminista e agora se vê forçada a parecer uma mulher casada que só está ali para agradar o seu marido falso. E ela odeia isso. O doutor teve os seus poderes roubados pelo cirurgião e transformado em um bonequinho, onde ele fica no bolso do vilão enquanto testemunha o legado dos outros doutores ser apagados pelo consumismo. Maquinara teve seu sangue líquido de metal roubado e sofreu transferência de sangue com hepatite B. Para piorar, eles contrataram crianças, atores, para fingir que são sua família, onde ela sofre abusos de um marido falso. Já o Jack teve a sua mente danificada e acabou morando na rua. E de novo, todos os cenários aqui foram induzidos pelo G7. Eles fizeram isso para punir a autoridade por todo o dinheiro que eles tinham perdido. A última esperança da autoridade são Meia-Noite e a Jenny bebê. Eles estão vivos, escondidos nos esgotos e se preparando para sua vingança. E aqui a gente chega nas duas últimas edições dessa saga. E se preparem porque a vingança do Meia-Noite não vai ser coisa pequena não. Vemos o cirurgião apresentando o seu novo plano de negócio. Ele quer explorar a região do Jardim dos Doutores para ganhar dinheiro com isso. E até cria uma nova franquia chamada Religimon,
Tudo isso para domesticar uma nova geração de crianças. Na balsa, as atitudes do coronel com a Rush estão cada vez mais agressivas, e eles quase começam a brigar, mas são interrompidos pelo cirurgião. Ele informa que algo deu errado, e esse errado é o Meia-Noite que chegou na balsa e já matou o Street. No modo stealth aqui, o Meia-Noite vai salvar o Apollo. Ele simplesmente chega por trás do Teuton e o mata com um tiro na cabeça. O Apollo fica feliz da vida ao ver o Meia-Noite e chora. A autoridade se reúne novamente e percebe que o Teuton não está ali. É nesse momento que o Seth surge sabendo que o Meia-Noite está no local. Ele diz que irá cuidar de tudo. Contudo, quando o Last Call vai verificar o que aconteceu com o Teuton, ele é recebido com uma visão de calor do Apollo na cara, morrendo na hora. Depois, o Meia-Noite começa a obliteração. Ele mata Rush ao apagar as luzes e depois o cirurgião. O coronel tenta revidar, mas recebe um chute no pescoço do Meia-Noite. E assim, mais um acaba morrendo. Sem ele perceber, o Seth chega por trás dele e uma grande explosão acontece. Cortamos pro Apollo, que recém havia matado a máquina. Ele vê que algo aconteceu com o Meia-Noite e vai até lá. E de fato, ele está gravemente ferido. O Apollo tenta acalmá-lo, dizendo que tudo vai ficar bem. O Meia-Noite diz que o Seth pegou a Jenny bebê e que é obrigação dele salvá-la. E logo em seguida a história sugere que ele morreu. Mas ele não morreu de verdade, era mais para ter um draminha ali, um gancho para a última edição. Começamos com a Swift, que havia redobrado a sua consciência indo atrás da maquinista. Ela vai um a um remontando a equipe. Como o cirurgião morreu, os poderes do doutor voltaram para ele. Ele descobre a sua consciência e refaz o Jardim Memorial, conforme a vontade dos xamãs. O doutor lembra do problema envolvendo as outras realidades colidirem com a dele, mas nesse momento os ancestrais falam que o foco é reagrupar a equipe dele. A luta do Apollo com Seth o leva até o Círculo Ártico, usando o teletransporte. Com toda a sua raiva, parece que ele derrota o Seth. Mas o mesmo pode se regenerar e acaba derrotando o Apollo por trás. Na balsa, Jack, o maquinista e a Swift encontram o Meia-Noite no chão quase morto. Imediatamente a maquinista realiza uma operação para salvá-lo. Mesmo com a ajuda do doutor, eles ainda não podem fazer muita coisa por ele. A equipe está preocupada com Apollo, que não respondeu ao elo mental do doutor. Mas é nisso que o Seth, disfarçado de Apollo, diz que está tudo bem. E sem saber de nada, a Swift entrega o código de defesa para desativar o Seth. O que é péssimo, porque permite a ele ter a vantagem na luta contra a autoridade na balsa. Mesmo com todos juntos, eles ainda não conseguem deter a criatura. Quando Seth está prestes a matar o Jack, surge a bebê Jenny, que fala suas primeiras palavras. E ela faz uma referência ao Al Gore, que foi um candidato à presidência dos Estados Unidos na época do lançamento do gibi. E com essas palavras, a Jenny simplesmente muda o tecido da realidade, removendo completamente os poderes do Seth, tornando ele apenas um humano comum sem poderes. Eles punem o Seth, o levando para a fazenda dos seus tios, onde todos ali pensam que ele é uma galinha. O que provavelmente levou ele à sua morte, mas a HQ não mostra isso de fato. Na balsa ainda resta a situação do Meia-Noite, que está gravemente ferido. O doutor diz que ele tem uma chance, mas o problema é que ao mesmo tempo que isso acontece, tem o problema dos outros universos que finalmente alcançou eles. O doutor estima que todas as realidades irão colidir em 48 horas. Mas o Jack fala para eles não fazerem nada, e que é apenas para eles curarem o Meia-Noite. E aqui a gente tem o final que pode decepcionar muita gente que está lendo a HQ, mas que está intimamente ligado a essa HQ. Os heróis da autoridade decidem não fazer nada para deter a ameaça da colisão das realidades. O Jack fala que isso fica para a própria humanidade resolver. E de fato a humanidade resolve, mas não tem muita explicação de como isso acontece. Eles apenas resolvem com todos os povos se unindo, inclusive Rússia e Estados Unidos. Mas quando o presidente dos Estados Unidos desliga o telefone, surge a autoridade querendo explicações do porquê o G7 tentou apagá-los. O presidente diz que não tinha nada a ver com isso, mas é óbvio que ele estava mentindo e a autoridade não acredita. Eles não o matam, mas abrem um portal para o Iraque e o jogam lá. E na penúltima página acontece o aguardado casamento do Apollo com Meia-Noite na balsa. E a última página da HQ, ela acaba sendo uma reflexão meio que meta sobre o impacto da autoridade no universo dos quadrinhos. O Jack fala que eles causaram impacto e que agora os heróis estão até falando diferente, agindo diferente e até salvando pessoas que realmente precisavam ser salvas. Ele admite que eles sim mudaram o mundo. O que de fato é até um comentário pertinente em relação à HQ da autoridade, já que realmente eles deram uma revolucionada na indústria de quadrinhos com a premissa da história deles.
E aqui então termina o primeiro volume e essa coleção de histórias da Autoridade. A Autoridade ainda ganharia outros volumes, mas essa aqui é a principal saga que muita gente recomenda para começar a ler, até porque é a origem ali da equipe e que apresenta os principais conceitos dela. Mas galera, agora eu quero saber o que vocês acharam aí desse grande primeiro volume aí da Autoridade. E galera, esse foi o vídeo então com a saga completa da Autoridade. E aí, gostaram, não gostaram? Deixe suas opiniões nos comentários. Deixa aquele joinha e dá o comentário aqui embaixo para ajudar esse vídeo.